Desde o início dos tempos, a humanidade busca compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada pensamento, cada silêncio, cada dúvida é parte de um enigma maior. Aqui, você vai mergulhar nas perguntas que moldam nossa própria consciência. Bem-vindo ao segredo da existência. A sociedade chama isso de normalidade. Aprendemos a associar o tédio à maturidade, a apatia à estabilidade, o conformismo à sabedoria. Vivemos repetindo os mesmos gestos todos os dias, e chamamos isso de sucesso. Seguimos regras que ninguém questiona, e chamamos isso de vida. Mas, sob essa superfície ordeira, há um vazio crescente, um espaço interno que se alarga quanto mais tentamos ignorá-lo. Kierkegaard chamava esse fenômeno de desespero disfarçado. O sofrimento de quem continua existindo, mas já não se pertence. Nietzsche, por outro lado, o via como o maior sintoma da decadência moderna. O homem que faz tudo o que deve, mas esquece por que o faz. Ambos, cada um à sua maneira, apontavam para o mesmo erro. O ser humano substituiu o viver pelo funcionar. Vivemos como máquinas conscientes, cumprimos horários, respondemos mensagens, batemos metas, e enquanto o corpo age, a mente corre, sempre em outro lugar, sempre pensando no próximo passo, na próxima conquista, no próximo amanhã que nunca chega. O presente se torna apenas um corredor entre dois tempos que não existem mais. O que já passou e o que ainda não veio. E o preço disso é o esvaziamento do agora. O vazio nasce da ausência de presença. Ele não surge porque a vida perdeu sentido, mas porque deixamos de senti-la. Cada vez que trocamos o silêncio por ruído, a pausa por produtividade, a contemplação por distração, damos mais um passo rumo a essa anestesia coletiva. A rotina, quando não é vivida com consciência, se torna o cemitério das intenções. Mas há um momento em que algo dentro de nós começa a resistir. Um incômodo discreto, uma tristeza sem nome, uma sensação de estar ausente da própria vida. É o vazio se manifestando, não como inimigo, mas como convite. O vazio é o espelho que mostra o que foi esquecido. É o lembrete de que há algo em nós que não aceita viver de forma superficial. Ignorá-lo é o erro invisível que domina nossas rotinas. Encará-lo, por outro lado, é o primeiro passo para despertar. Porque só quem encara o vazio descobre o que realmente tem valor. E talvez o sentido da vida não esteja em fugir desse espaço, mas em aprender a habitá-lo. A mente moderna teme o silêncio mais do que qualquer ruído. Não sabemos mais estar sozinhos, nem mesmo por alguns minutos. Assim que o silêncio se instala, buscamos um som, uma tela, um estímulo qualquer que distraia a consciência. A ausência de movimento causa desconforto porque revela o que tentamos esconder, o vazio. A mente teme o vazio porque ele a desarma. Ele mostra o quanto tudo o que construímos pode ser frágil. Nossas crenças, nossos objetivos, até a ideia que temos de quem somos. Nietzsche dizia que o homem criou ruídos para não ouvir a si mesmo. Kierkegaard completaria: o desespero começa quando tentamos esquecer que existimos. E é exatamente isso que fazemos todos os dias. Preenchemos o tempo com tarefas, a mente com informações e o coração com obrigações. Chamamos essa hiperatividade de produtividade, mas na verdade, ela é fuga. Fugimos do vazio porque ele exige algo que esquecemos como fazer: sentir. Sentir é perigoso, porque sentir é perceber. E perceber demais incomoda. O vazio não é ausência, é presença pura. Quando não há distração, o ser é obrigado a olhar para si, a confrontar a própria falta de propósito, o medo, a dúvida, a finitude. É por isso que preferimos o barulho. O ruído é o anestésico da alma. Ele nos impede de pensar e, consequentemente, de mudar. Vivemos cercados de vozes, mas quase nunca escutamos a nossa. O barulho externo, das notificações, das opiniões, das urgências, serve para mascarar o ruído interno, aquele que sussurra que algo está errado. É mais fácil seguir no fluxo coletivo do que interromper o ritmo e perguntar: por que estou fazendo o que faço? A rotina protege do vazio, mas também o alimenta. Cada vez que adiamos essa pergunta, o vazio cresce um pouco mais, invisível, mas constante. E há uma ironia nisso tudo.
Quanto mais tentamos nos afastar do vazio, mais ele nos persegue. Está nas pausas que evitamos, nos momentos em que o corpo para e a mente tenta correr. Está nos domingos à noite, nas horas em que tudo silencia e a ausência de sentido pesa mais do que o cansaço físico. O vazio nos chama, e é nossa resistência a ele que o transforma em dor. Mas há algo libertador quando paramos de fugir. O instante em que você se permite estar em silêncio pela primeira vez, sem música, sem distração, apenas respirando, é o instante em que o vazio começa a se transformar. Ele deixa de ser ameaça e se torna portal. A paz que buscamos fora sempre esteve ali, debaixo de todo o ruído. O vazio, quando acolhido, revela que não era vazio coisa alguma. Era espaço, esperando ser habitado por presença. A rotina é o palco onde o vazio atua disfarçado. Ela dá forma à vida, mas, quando não é guiada por consciência, se torna um ritual sem alma. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Repetimos o ciclo com precisão mecânica, acreditando que a estabilidade é sinônimo de segurança. No entanto, sob a superfície tranquila, algo se corrói. A repetição sem presença é uma forma de morte lenta. Ela mata o espanto, a curiosidade, o encantamento, tudo aquilo que faz o tempo valer a pena. Nietzsche chamava esse estado de vida reativa, o modo de existência em que o indivíduo apenas responde aos estímulos, sem criar nada novo. É quando deixamos de ser autores da própria história e nos tornamos personagens escritos pelo acaso. Kierkegaard, por outro lado, via esse automatismo como a fuga do desespero. Ele dizia que o homem escolhe a repetição porque ela o protege da vertigem da liberdade. É mais fácil repetir o conhecido do que encarar o abismo do possível. A rotina, quando não é habitada por sentido, se transforma em prisão. O tempo se torna homogêneo. Todos os dias se parecem, e nenhum parece seu. O corpo se move por hábito, a mente opera em piloto automático, e a alma se torna espectadora de uma vida que já não reconhece. Trabalhamos, produzimos, cumprimos obrigações, mas o sentimento é sempre o mesmo. Algo falta. E não sabemos o quê. O vazio se infiltra justamente nesse espaço entre o fazer e o sentir. Ele aparece na falta de entusiasmo, na ausência de gratidão, no riso sem alegria. Ele não grita, apenas cala. E o silêncio dele é ensurdecedor. Porque o vazio é paciente. Ele sabe esperar. Espera o momento em que o ruído cansa, em que o corpo já não aguenta o ritmo, em que a mente começa a questionar. E quando esse momento chega, a vida comum se revela em toda a sua fragilidade. Mas o problema não é a rotina, é a inconsciência com que vivemos dentro dela. A rotina pode ser prisão, mas também pode ser meditação. Tudo depende da atenção que se coloca nos gestos. Um ato repetido com presença se torna ritual. Sem presença, vira servidão. A diferença entre quem vive e quem apenas existe está na qualidade da consciência. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que transforma até o cotidiano em arte. Kierkegaard afirmava que a fé verdadeira se manifesta nos pequenos atos diários, quando o indivíduo escolhe estar inteiro em cada instante. Ambos, de modos diferentes, apontavam para o mesmo caminho: viver com intenção. A repetição pode ser morte, mas também pode ser renascimento, desde que o olhar mude. A rotina não é o inimigo. O inimigo é o esquecimento. O vazio nasce quando você vive sem lembrar por que começou. O vazio que domina a rotina moderna é astuto. Ele não se apresenta como sofrimento, mas como normalidade. Ele veste a máscara da produtividade, da responsabilidade, da eficiência. Aprendemos a medir nosso valor pelo quanto fazemos, não pelo quanto sentimos. Trabalhamos mais, acumulamos mais, respondemos mais. E, no entanto, quanto mais tentamos preencher o tempo, mais ele escapa entre os dedos. O que chamamos de sucesso muitas vezes é apenas uma forma sofisticada de fuga. Nietzsche denunciava essa armadilha como a doença do último homem. Aquele que evita o risco, teme a dor e busca apenas conforto. Esse homem acredita ter vencido o caos, mas o que realmente conquistou foi o tédio. Ele vive uma vida sem tragédias, mas também sem grandeza. Kierkegaard diria que esse é o indivíduo que trocou a paixão pela segurança, a incerteza pela rotina. Ele sobrevive,
mas não vive. E esse é o erro invisível. Confundir estabilidade com plenitude. A sociedade de consumo reforça essa lógica. O tempo é mercadoria. O silêncio é preguiça. A pausa é desperdício. A vida se transforma em um calendário de tarefas. E o descanso serve apenas para recuperar forças e voltar à engrenagem. Chamamos isso de equilíbrio, mas o que realmente buscamos é anestesia. Um modo de existir em que nada dói, mas também nada pulsa. O vazio se alimenta dessa anestesia. Ele cresce na ausência de espanto, no excesso de controle, na repetição disfarçada de progresso. E quanto mais tentamos escapar dele através de distrações, mais ele se infiltra. Porque o vazio não se vence com movimento. Ele se dissolve com presença. E presença é tudo o que o mundo moderno tenta impedir que você tenha. Quando Nietzsche falava do eterno retorno, ele não propunha uma teoria metafísica, mas um teste existencial. Se você fosse condenado a viver sua vida infinitas vezes, do mesmo jeito que ela é agora, desejaria isso? Essa pergunta, simples e brutal, revela o grau de autenticidade de uma vida. Se a resposta for não, então algo está sendo desperdiçado. O vazio não é um inimigo externo. Ele é um espelho. Ele mostra, com precisão, onde deixamos de estar inteiros. Ele aponta as zonas mortas do cotidiano, os lugares em que o corpo está, mas a alma não. E é por isso que enfrentá-lo é tão transformador. Ele obriga a escolher: continuar dormindo no conforto da repetição ou acordar para a inquietude do real. A cura do vazio não está em fugir dele, mas em escutá-lo. Porque o vazio não quer destruir. Ele quer lembrar. Ele é o chamado silencioso daquilo que, dentro de você, ainda se recusa a viver pela metade. 0526. Há uma diferença sutil, mas decisiva, entre estar vivo e apenas funcionar. A maior parte das pessoas não vive, opera. São organismos que respiram, trabalham, consomem e dormem, mas cujo olhar já não reflete espanto, cuja voz perdeu vibração. É a morte disfarçada de rotina, a morte que caminha em silêncio sob o disfarce de normalidade. Kierkegaard chamava isso de morte espiritual, a extinção do eu profundo que acontece enquanto o corpo segue ativo. Vivemos tão imersos em deveres que esquecemos o que significa estar presentes. A mente está sempre adiante, projetando o próximo passo, a próxima meta, o próximo escape. O agora é visto apenas como transição, nunca como destino. Nietzsche alertava que esse comportamento é a negação mais profunda da vida. O homem que vive em função do futuro perde a eternidade contida no instante. O tempo se torna uma sequência de adiamentos e o vazio uma consequência inevitável. O erro invisível que domina nossas rotinas é acreditar que sentido e velocidade são compatíveis. A pressa rouba o significado porque não deixa espaço para a consciência florescer. A vida precisa de tempo para ser sentida, e o tempo precisa de silêncio para ser vivido. O mundo, porém, transformou o silêncio em ausência e o tempo em mercadoria. O resultado é uma humanidade exausta, conectada a tudo, mas desconectada de si. Mas há um instante, breve e sutil, em que o corpo se recusa a continuar. É quando o cansaço deixa de ser físico e se torna existencial. Você cumpre suas tarefas, fala com as pessoas, continua a sorrir, mas sente que algo em você ficou para trás. É o eu profundo, sufocado pela eficiência, tentando respirar. O vazio nesse momento não é um castigo, é um pedido de resgate. Nietzsche acreditava que a vida começa no ponto em que a máscara cai. Kierkegaard concordaria: só quem enfrenta o desespero tem chance de encontrar fé. Encarar o vazio não é sinal de fraqueza, é o primeiro gesto de coragem. Porque viver de verdade não é acumular dias, é atravessar cada um deles com presença. A pergunta que liberta não é o que eu tenho feito, mas quem eu tenho sido. É uma inversão radical, do fazer para o ser, do ruído para o silêncio, da pressa para o ritmo. E essa inversão é o começo da cura. Porque a vida não exige que sejamos produtivos, exige que sejamos inteiros. Quando a consciência desperta, o cotidiano comum se transforma. Os gestos mais simples, caminhar, respirar, olhar o céu, voltam a ter sentido. O vazio começa a se dissolver, não porque foi vencido, mas porque deixou de ser necessário. O corpo sabe antes da mente que algo está errado. Ele tenta avisar em silêncio.
primeiro com o cansaço, depois com a insônia, depois com aquela sensação estranha de que você nunca descansa por completo, mesmo quando está deitado. É o corpo gritando aquilo que a consciência insiste em negar. Estamos sobrecarregados de estímulos e vazios de sentido. O esgotamento moderno não é apenas físico, é metafísico. É o peso de uma vida que perdeu coerência entre o que faz e o que sente. Nietzsche via o corpo como o verdadeiro templo da sabedoria. Para ele, o pensamento autêntico nasce do corpo desperto. O corpo que escuta, que percebe, que reage com instinto, e não apenas com lógica. Kierkegaard, de forma distinta, também reconhecia no corpo um espelho da alma. Quando o espírito está doente, o corpo manifesta a febre. E é exatamente isso que o século XXI exibe. Uma humanidade doente depressa, com o corpo em colapso e a alma em silêncio. O corpo não mente. Ele não sabe disfarçar. Ele adoece quando as emoções são reprimidas. Tensiona quando o medo é negado. E se exaure quando a vida perde propósito. Os sintomas são sua linguagem, um pedido de pausa, um apelo por reconexão. Mas em vez de ouvir, tentamos calá-lo. Tratamos a dor como defeito, a fadiga como fraqueza, o sintoma como inimigo. Assim, mantemos o ciclo. Tapamos o buraco com remédios, distrações e voltamos à rotina que o causou. Kierkegaard chamaria isso de desespero inconsciente. O estado de quem tenta se salvar sem perceber que é o próprio modo de vida que o destrói. Nietzsche chamaria de niilismo prático. O homem que continua vivendo, mas já não acredita em nada. E ambos estariam certos. Vivemos na contradição de querer ser saudáveis num mundo que adoece justamente quem se adapta a ele. O vazio que domina a rotina é também corporal. Ele se manifesta na respiração curta, nos ombros tensos, na ansiedade sem motivo. O corpo sente a falta de presença antes que a mente reconheça. Ele tenta nos trazer de volta ao agora. Mas o agora, para muitos, se tornou insuportável. É por isso que o corpo dói. Ele é o último elo com a realidade. Quando tudo o mais se desconecta, é ele quem insiste em nos manter vivos. O caminho para reencontrar o sentido começa pela escuta do corpo. Silenciar a mente e ouvir o ritmo interno. O coração, a respiração, o movimento natural da existência. É nesse compasso que a consciência começa a acordar. O corpo é a lembrança viva de que ainda há algo aqui, pulsando, esperando por atenção. Nietzsche dizia: há mais razão em teu corpo do que em tua melhor sabedoria. E Kierkegaard completaria: a alma é corpo em profundidade. Escutar o corpo é, portanto, escutar o que o vazio tenta dizer. Ele não quer nos destruir, quer nos devolver a presença. O mundo moderno transformou a fuga em virtude. Tudo é projetado para que você não pare, nem pense, nem sinta, nem questione. Há sempre algo para assistir, para responder, para comprar. O silêncio se tornou insuportável porque ele revela o que tentamos esconder. O cansaço da alma. Vivemos cercados por estímulos, mas carentes de significado. E essa contradição é a raiz do vazio. Nietzsche chamava isso de o grande tédio, o sintoma da civilização que perdeu contato com o essencial. Kierkegaard falava do mesmo fenômeno ao descrever a angústia da possibilidade, o sofrimento de quem tem infinitas opções, mas nenhuma direção. A hiperconexão nos deu acesso a tudo, menos a nós mesmos. Estamos tão cheios de informação que já não há espaço para sabedoria. A fuga do vazio acontece de formas sutis. Não corremos apenas do silêncio, corremos de nós. Enchendo o tempo, fugimos do encontro mais temido, o da própria consciência. É mais fácil rolar uma tela do que olhar o espelho e perguntar: o que estou sentindo? É mais simples responder mensagens do que responder à própria vida. Assim, seguimos funcionando. Um corpo que produz, uma mente que se distrai, um ser que se apaga. Nietzsche alertava: quem combate monstros deve cuidar para não se tornar um. E é isso que acontece com o homem moderno. Ele combate o vazio, mas ao fazê-lo, torna-se o próprio vazio. Cada nova distração é uma camada de anestesia. Cada fuga é uma prisão disfarçada de liberdade. Vivemos cercados de escolhas, mas todas nos afastam do que realmente importa. O vazio, porém, não é inimigo, é espelho.
Ele reflete o espaço que deixamos de ocupar. É o silêncio entre dois pensamentos, o intervalo entre dois estímulos. É o momento em que o ser poderia despertar, mas escolhe continuar dormindo. E é por isso que enfrentá-lo parece doloroso. Ele exige presença. E presença é tudo o que esquecemos como viver. Kierkegaard diria que a angústia é a sombra da liberdade. Sentir o vazio é o sinal de que algo dentro de nós ainda está vivo o suficiente para perceber que a vida não pode se resumir à sobrevivência. O vazio é a alma chamando de volta o ser que se perdeu. O erro não está em sentir o vazio, mas em tentar silenciá-lo. Porque o vazio é o ponto de partida. É dele que nasce a autenticidade, a fé, o sentido. Nietzsche via isso com clareza. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos é o berço do novo, e o vazio é o espaço onde o novo pode nascer. Quando você para de fugir, descobre que o vazio não é escuridão, é horizonte. O erro invisível que domina a rotina é acreditar que o vazio precisa ser vencido. Essa crença cria uma guerra interna impossível de ganhar, porque o vazio não é um inimigo, é uma parte essencial da condição humana. Ele não desaparece com distrações, conquistas ou fé. Ele se transforma apenas quando é acolhido. O vazio é o espaço onde a consciência amadurece. É o silêncio fértil entre o fim de uma ilusão e o nascimento de um novo sentido. Nietzsche via o vazio como a consequência inevitável de matar os deuses, ou seja, de destruir as antigas certezas que sustentavam o mundo. Ele não lamentava isso, celebrava. Para ele, o vazio era o terreno limpo, onde o homem poderia criar novos valores. Kierkegaard, em contrapartida, via o mesmo fenômeno com reverência espiritual. O vazio como o desespero que antecede o salto da fé, o ponto em que o ser humano se vê nu diante do mistério e precisa escolher, desistir ou confiar. Ambos, por caminhos distintos, mostravam que o vazio é o início, não o fim. A dor do vazio vem do fato de que ele revela o quanto somos dependentes de certezas. Queremos respostas rápidas, rótulos, garantias. O vazio, porém, desmonta todas elas. Ele obriga o ser a confrontar a própria ignorância e a viver sem garantias. E é nesse desconforto que a liberdade começa a nascer. Porque liberdade não é escolher o que se quer, mas suportar o não saber e, ainda assim, continuar. A maioria das pessoas tenta preencher o vazio com qualquer coisa. Trabalho, consumo, espiritualidade, relacionamentos. Transformamos o vazio em inimigo, quando ele é apenas um espelho que mostra onde deixamos de existir com verdade. A tentativa de evitá-lo cria dependência. Precisamos sempre de algo novo, algo mais, algo que distraia. Mas o vazio continua lá, paciente, esperando o momento em que teremos coragem de simplesmente permanecer. Nietzsche dizia que o homem criador é aquele que aprende a dançar sobre o abismo. Kierkegaard afirmava que o homem de fé é aquele que dá o salto sem ver o chão. Ambos descreviam a mesma coragem, a de habitar o vazio. Porque só no vazio há espaço para o nascimento do novo. O sentido da vida não é descoberto, é criado, e o vazio é o ateliê dessa criação. Aceitar o vazio é aceitar a própria vulnerabilidade. É admitir que não sabemos tudo, que não controlamos o futuro, que a vida não segue roteiros. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento que nasce a verdadeira força. Porque o vazio, quando acolhido, se transforma em presença. Ele deixa de ser buraco e se torna espaço, o lugar onde o ser finalmente respira. O vazio, quando negado, se transforma em dependência. É por isso que a sociedade moderna é viciada em estímulos. Informação, consumo, aprovação. Cada notificação é uma pequena fuga da consciência. Cada nova meta é uma tentativa de silenciar o incômodo de não saber porquê. Vivemos numa cultura que transformou o preenchimento em virtude. Quanto mais ocupado você está, mais respeitável parece ser sua vida. Mas por trás dessa atividade constante, há uma fragilidade que ninguém quer admitir: a incapacidade de estar consigo mesmo. Nietzsche via nessa hiperatividade o sintoma de um espírito adoecido. O homem que precisa de movimento constante para não encarar o próprio nada. Kierkegaard descrevia a mesma doença com outra palavra: desespero. Para ele, o desespero é a tentativa desesperada de fugir de si,
de viver em movimento contínuo para não encarar a verdade interior. Ambos diagnosticaram o mesmo mal: o medo do silêncio. A rotina é o palco perfeito para esse tipo de fuga, porque dá a ilusão de ordem. Ela cria uma sequência previsível que mascara o caos interno. Trabalhar, cumprir compromissos, cuidar de tarefas, tudo parece justificado. Mas a vida organizada não é sinônimo de vida consciente. Muitos passam décadas cumprindo papéis sem nunca se perguntarem se escolheram realmente estar ali. O vazio, nesse caso, se torna um mecanismo silencioso de manutenção. A energia que mantém a engrenagem girando sem que ninguém perceba. Mas há um momento em que a máscara da produtividade começa a rachar. O corpo se exaure, o prazer perde força, e o ruído externo já não é suficiente para calar o silêncio interno. É o momento em que o vazio retorna com força, exigindo reconhecimento. Ele não quer ser preenchido, quer ser compreendido. Ele pede presença, não soluções. Porque o que ele revela não é o fim da vida, mas o fim da mentira. Nietzsche acreditava que esse confronto era o nascimento do homem criador. Aquele que, ao encarar o abismo, descobre que o abismo também o encara, convidando-o à transformação. Kierkegaard via esse mesmo instante como o início da fé. Não uma fé cega, mas a confiança radical de que o sentido pode nascer mesmo quando tudo parece ruir. Ambos falavam do mesmo despertar. O ponto em que o ser humano para de fugir e começa a habitar o que é. Quando deixamos de lutar contra o vazio, ele se torna aliado. Ele nos ensina a diferença entre o que é essencial e o que é distração. Ele devolve a profundidade ao olhar, o peso ao gesto, o valor ao instante. Ele faz a vida voltar a ter textura. Porque, ao contrário do que acreditamos, o vazio não é a ausência de sentido. É o espaço onde o sentido pode finalmente ser criado. A sociedade transformou o ruído em refúgio. O barulho constante das cidades, das telas, das conversas, sem pausa cria a ilusão de que estamos vivos. O silêncio, por outro lado, passou a ser confundido com solidão. Mas o silêncio é o contrário da ausência. É o território onde o real se manifesta. É nele que percebemos o que o ruído tenta esconder. O quanto nos afastamos de nós mesmos. Nietzsche dizia que o homem moderno teme o silêncio porque nele não há distração. E sem distração, a vida exige significado. Kierkegaard, de modo semelhante, afirmava que o silêncio é a voz de Deus, e é por isso que tantos o evitam. O silêncio nos obriga a escutar o que realmente está acontecendo dentro de nós, e isso nem sempre é agradável. Ele desmonta as ilusões e mostra o que não suportamos enxergar. Mas é nesse espaço de desconforto que nasce a transformação. O silêncio é o útero da consciência. O lugar onde o novo começa a se formar. Quando paramos de preencher cada instante com ruído, o que resta é o contato com a essência. O vazio que tanto tememos revela-se, na verdade, cheio de vida. Ele contém tudo o que esquecemos por causa da pressa. O som da respiração, o toque do vento, o ritmo do coração. O mundo moderno, no entanto, ensina o contrário. Vivemos conectados 24 horas por dia, viciados em estímulos. A quietude se tornou insuportável. Muitos dormem com fones de ouvido, trabalham com música constante, conversam enquanto andam, enquanto comem, enquanto respiram. Não é comunicação, é fuga. Fugimos do silêncio como se ele fosse ameaça, quando na verdade ele é cura. Nietzsche chamava o homem barulhento de espírito raso, aquele que precisa de movimento porque teme afundar. Kierkegaard diria que esse homem perdeu o dom da interioridade. Ambos estavam certos. O ruído é a forma moderna do esquecimento de si. Ele não apenas ocupa o tempo, mas rouba a profundidade. Quando você se permite um instante de silêncio, o mundo parece desacelerar. As coisas voltam a ter forma, peso, presença. O olhar se expande, a mente se acalma, o corpo relaxa. E nesse instante, o vazio se revela não como buraco, mas como espaço sagrado. É nele que o ser humano volta a escutar o que sempre esteve lá, a própria existência. O silêncio é o portal de retorno. Ele não promete respostas, mas oferece algo mais valioso. A clareza para perceber que talvez as respostas nunca tenham sido necessárias. A vida, em sua essência, não precisa ser explicada, apenas vivida.
E o silêncio é o idioma dessa compreensão. O vazio não é uma falha da vida, é a consequência de uma vida sem presença. Quando nos desconectamos de nós mesmos, o mundo perde cor. As coisas continuam existindo, mas já não nos tocam. Os gestos se tornam automáticos, as palavras previsíveis, os dias indistintos. O vazio é o eco do que não foi vivido. É a lembrança silenciosa de que estamos passando pelo tempo sem realmente habitá-lo. Nietzsche chamava isso de morte do espírito. O momento em que o homem, cercado de tudo, deixa de sentir o essencial. Kierkegaard o via como o desespero da alma que esqueceu seu próprio centro. Em ambos, o diagnóstico é o mesmo. Perdemos o contato com a dimensão interior. E sem esse contato, nenhuma conquista externa é suficiente. O vazio não surge da falta de coisas, mas da ausência de sentido no que fazemos com elas. A modernidade nos convenceu de que preencher é o caminho para se sentir vivo. Mas o preenchimento sem presença é apenas distração. Podemos estar cercados de pessoas e ainda nos sentir sozinhos. Podemos alcançar metas e ainda nos sentir vazios. O problema não está no que conquistamos, mas em quem nos tornamos durante o processo. Quando fazemos tudo para escapar do silêncio, o vazio apenas muda de forma. Ele se disfarça de sucesso. Kierkegaard dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. No entanto, fomos treinados a resolver tudo, inclusive o que não precisa de solução. Tentamos corrigir o vazio, medicar a tristeza, racionalizar a dor. Esquecemos que há sabedoria no incômodo. O vazio é o espaço onde o novo sentido pode germinar, mas só floresce quando deixamos de tentar controlá-lo. Nietzsche via esse ponto como o início da criação. Para ele, o homem autêntico é aquele que, diante do nada, escolhe criar. Ele não nega o vazio, o transforma em expressão. O artista, o filósofo, o espírito livre, todos nascem dessa coragem de olhar o abismo e continuar. É nesse gesto que o nada deixa de ser destrutivo e se torna fonte. O erro que domina a rotina é confundir o vazio com fracasso. Ele não é o fim, é o intervalo. É o espaço entre o que morreu e o que ainda não nasceu. E, se aprendermos a habitá-lo, descobrimos que o vazio é, na verdade, o mais honesto dos mestres. Ele nos obriga a parar, a repensar, a recomeçar. O vazio não quer que desistamos, quer que despertemos. O que chamamos de vazio talvez seja apenas a vida tentando nos chamar de volta. Em algum ponto, o vazio deixa de ser um visitante e passa a ser um companheiro. Ele não some com distrações, nem cede diante de conquistas. Está ali, imóvel, silencioso, como um espelho que insiste em mostrar o que não queremos ver. A princípio, tentamos ignorá-lo. Depois, tentamos preenchê-lo. Mas um dia percebemos que o vazio não pede preenchimento, pede escuta. Ele é o convite mais profundo que a vida pode oferecer. O chamado para voltar a si. Nietzsche dizia que o homem moderno vive cercado de ruídos, justamente para não ouvir esse chamado. Ele o via como o sintoma do niilismo, a negação inconsciente do próprio espírito. Kierkegaard, por outro lado, enxergava o mesmo fenômeno como o prelúdio da fé, o momento em que o desespero nos força a encarar a verdade. E essa verdade é simples. Não há fuga possível de si mesmo. Mais cedo ou mais tarde, o ser humano é obrigado a se encontrar. A recusa em escutar o vazio é a recusa em amadurecer. Passamos a vida evitando o desconforto, mas o desconforto é o preço da lucidez. O vazio é o intervalo entre o velho e o novo, o ponto de mutação da consciência. É o silêncio antes da palavra certa, a escuridão antes da aurora. E quem se permite permanecer nesse espaço sem tentar escapar, descobre algo que poucos compreendem. O vazio é o solo da transformação. Nietzsche afirmava que apenas quem enfrenta o nada pode criar algo autêntico. É o caos interior que dá origem à estrela dançante. Kierkegaard concordaria, ainda que com outra linguagem. O desespero, quando aceito, se converte em fé. Ambos descrevem o mesmo processo, a metamorfose da dor em sentido. O vazio não desaparece, mas muda de natureza. Ele deixa de ser ausência e passa a ser campo fértil. Habitar o vazio é como aprender uma nova forma de respirar. No início, o ar parece pesado, estranho, quase hostil. Mas, aos poucos, o corpo se adapta. O silêncio começa a soar familiar.
o espaço se torna lar. O vazio deixa de ser ameaça e se transforma em paz. Não é uma paz ruidosa ou triunfante. É uma serenidade silenciosa, profunda, discreta. A paz de quem finalmente parou de fugir. Kierkegaard dizia que o desespero termina quando o indivíduo se reconcilia com o que é. Nietzsche dizia que o homem livre é aquele que pode amar o destino. Ambos apontavam para o mesmo destino: o reencontro com o real. O vazio não é algo a eliminar, mas a integrar. É ele que nos ensina a diferença entre existir e estar presente. O vazio é o intervalo em que o ser aprende a respirar no ritmo do universo. O vazio é o nascimento de uma nova percepção. Depois que o ruído cessa, a realidade começa a se revelar como ela é. Simples, mas inacreditavelmente viva. O que antes parecia banal, ganha profundidade. O cheiro do café, o som distante da chuva, o toque do vento, tudo parece mais real, como se a vida tivesse voltado a pulsar sob a superfície. É nesse instante que se percebe: o vazio nunca foi ausência de vida, mas ausência de atenção. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. O vazio surge quando o porquê se perde, quando o fazer ocupa o lugar do ser. Kierkegaard concordava, dizendo que o homem desesperado é aquele que vive sem um centro, e o centro só é reencontrado quando se reaprende a sentir. O sentir é o antídoto contra o vazio. Ele não precisa de lógica, apenas de presença. O problema é que fomos ensinados a desconfiar das emoções. A razão se tornou nosso novo Deus. Buscamos explicações, diagnósticos, fórmulas, mas esquecemos que a vida não cabe em conceitos. Sentir é um risco porque nos torna vulneráveis, e vulnerabilidade exige coragem. É mais fácil viver entorpecido, protegido pela armadura da racionalidade, do que se permitir ser atravessado pela intensidade do real. Mas o preço da proteção é a perda da vitalidade. Nietzsche acreditava que viver plenamente era abraçar a tragédia, aceitar o caos e ainda assim amar a vida. Kierkegaard via o mesmo princípio na fé: confiar no que não se pode controlar. Ambos afirmavam, de maneiras diferentes, que a profundidade da existência depende da coragem de sentir. E sentir, nesse sentido, é o oposto de se proteger. É abrir-se para a beleza e para a dor com a mesma disposição. Quando o sentir volta, o vazio começa a se desfazer. Não porque desaparece, mas porque é preenchido por consciência. O que era ausência se transforma em presença. O mundo volta a ter textura. O tempo volta a ter densidade. As relações deixam de ser convenções e passam a ser encontros. A rotina deixa de ser prisão e se torna rito. A diferença não está nas circunstâncias, mas no olhar. Kierkegaard dizia que o ser humano só se torna si mesmo quando se relaciona com o infinito. E o infinito está aqui, no instante, no olhar, na respiração. Nietzsche dizia que viver é criar, e criar é sentir o mundo até que ele transborde. Ambos apontam para a mesma descoberta. O sentido não é algo a ser encontrado, mas algo que emerge quando o coração desperta. O vazio, portanto, não é um buraco, é um espelho. Ele reflete o ponto exato onde deixamos de sentir. Quando voltamos a sentir, ele se ilumina. E por um breve instante, percebemos que o que chamávamos de vazio sempre foi apenas a vida pedindo para ser sentida. A maioria das pessoas acredita que o vazio é um sinal de fraqueza, quando, na verdade, ele é a prova de que algo dentro de nós ainda está vivo o bastante para protestar. O vazio não é um erro, é uma resistência silenciosa contra a superficialidade. Ele surge quando a alma se recusa a aceitar uma vida sem sentido. É o grito que não se ouve, mas que ecoa em cada instante de cansaço sem explicação, em cada noite em que o sono vem. Mas o descanso, não. Nietzsche via o vazio como o campo de batalha da alma. É nele que se decide se o homem se torna criador ou se afunda no niilismo. Para ele, o vazio é inevitável. O que importa é o que fazemos com ele. Kierkegaard enxergava a mesma luta com outros nomes: fé e desespero. A fé não elimina o vazio, ela o atravessa. O desespero o evita, e ao evitá-lo, o amplia. Ambos, filósofo e teólogo, entenderam que o vazio é o ponto de virada da existência, o limiar entre a fuga e o despertar.
O que nos destrói não é o vazio em si, mas o medo de encará-lo. Fugir dele é como tampar o espelho. A imagem não desaparece, apenas se torna invisível. O vazio é uma oportunidade disfarçada. Ele força o olhar para dentro, exige que revisitemos as escolhas que fizemos sem consciência. Ele revela onde estamos repetindo, onde fingimos, onde nos perdemos. É um exame profundo que só os corajosos suportam. Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da liberdade. O vazio causa medo porque ele nos confronta com a liberdade de escolher um novo sentido. Ele retira as muletas e nos coloca diante da imensidão do possível. Nietzsche chamaria isso de a tarefa do espírito livre. Viver sem garantias, criar sem manual, sustentar o próprio significado. Essa é a verdadeira maturidade. Não a ausência de dúvida, mas a convivência com ela. O vazio amadurece o ser humano porque o obriga a fazer perguntas que ninguém mais faz. O que estou buscando? Por que continuo? O que realmente me move? Ele nos arranca da zona confortável da repetição e nos joga no território do incerto. E é ali, nesse chão instável, que algo novo pode nascer. O sentido não nasce da certeza, mas da coragem de continuar sem ela. Nietzsche diria que o homem autêntico é aquele que cria a si mesmo a partir do caos. Kierkegaard diria que o homem de fé é aquele que confia mesmo quando o chão falta. Ambos falam do mesmo gesto: olhar o vazio e dizer sim. Porque o vazio, quando encarado, se transforma em espaço. E o espaço é a matéria-prima da liberdade. O vazio é o teste que separa quem sobrevive de quem desperta. Em algum momento, o vazio deixa de ser dor e se transforma em clareza. A angústia que antes parecia um fardo começa a revelar uma direção. É como se, depois de tanto tentar fugir, o ser finalmente se aquietasse o suficiente para ouvir o que o silêncio sempre tentou dizer. Essa escuta é o início da lucidez. O vazio, quando habitado com consciência, deixa de consumir energia e passa a devolvê-la. Ele se torna mestre, um professor sem palavras que ensina o valor do essencial. Nietzsche via essa clareza como a conquista do espírito livre, aquele que aprendeu a transformar a ausência de sentido em criação. Kierkegaard chamava de fé existencial, o ato de permanecer em pé diante do absurdo, e ainda assim escolher amar a vida. Ambos compreendiam que a iluminação não é euforia, é aceitação. A lucidez não traz consolo, traz verdade, e a verdade, quando acolhida, liberta. A lucidez que o vazio traz não é confortável. Ela desmascara o que era ilusão, quebra identidades, expõe contradições. Tudo o que era automático passa a ser questionado. Relações, crenças, rotinas. Nada escapa à luz dessa nova percepção. É um processo de purificação, e toda purificação dói. Mas é essa dor que separa o essencial do supérfluo, o real do disfarce. É nesse ponto que a vida deixa de ser representação e volta a ser experiência. Nietzsche dizia que é preciso perder o mundo para encontrá-lo de novo. Kierkegaard completaria que é preciso perder a si mesmo para finalmente se tornar si mesmo. Essa é a natureza da lucidez. Ela destrói o falso para abrir espaço ao verdadeiro. E o verdadeiro não é grandioso nem espetacular. É simples. O verdadeiro é o agora. O vazio nos ensina a enxergar o valor das pequenas coisas. Um olhar, um gesto, um silêncio compartilhado passam a ter peso. A gratidão deixa de ser discurso e se torna respiração. A vida ganha uma textura que não existia antes porque, pela primeira vez, é sentida sem pressa. A lucidez devolve densidade ao tempo. O instante se torna suficiente. Kierkegaard acreditava que a fé genuína é viver como se cada momento fosse encontro com o eterno. Nietzsche acreditava que o amor fati, o amor ao destino, é o maior ato de força que existe. Ambos falam da mesma libertação, o instante em que o ser humano para de exigir que a vida seja diferente e começa simplesmente a vivê-la. A lucidez é o ponto de virada do vazio. É o momento em que o abismo deixa de engolir e passa a refletir. Você olha para ele e percebe. O que estava ali o tempo todo não era escuridão, mas espelho. A clareza que nasce do vazio não é um prêmio, mas uma responsabilidade.
porque ver exige agir. Uma vez que a consciência desperta, não há como voltar ao estado anterior. As ilusões podem até chamar, mas já não convencem. O olhar mudou. A mente, antes presa à repetição, agora enxerga as engrenagens invisíveis do cotidiano. O peso da pressa, o ruído do consumo, a manipulação das vontades. E essa visão tem um preço: a solidão de quem desperta em meio a um mundo ainda adormecido. Nietzsche dizia que o homem livre é aquele que caminha só, não porque despreza os outros, mas porque descobriu que a maioria vive em negação. Kierkegaard chamava isso de o caminho do indivíduo diante de Deus. A jornada de quem, ao encontrar a própria verdade, precisa se afastar do conforto da multidão. Ambos falavam da mesma travessia, o exílio necessário da autenticidade. A lucidez isola, mas é um isolamento fértil. Quando o ser humano para de buscar validação, descobre uma nova forma de paz, a de ser inteiro, mesmo incompreendido. A solidão deixa de ser ausência e se torna presença plena. Ela não dói mais, ela nutre. O vazio, agora habitado, se transforma em território de criação. O que antes era falta, agora é espaço. O que antes era dor, agora é poder. Nietzsche via nesse ponto o nascimento do Criador, aquele que não segue regras, mas inventa caminhos. Kierkegaard chamaria de fé viva, a confiança radical em seguir o invisível, mesmo quando todos apontam o contrário. Ambos descrevem o mesmo ato, o ser humano afirmando sua própria existência contra o peso do costume. Mas há um perigo nessa nova clareza: o orgulho de quem desperta. É fácil transformar o despertar em arrogância, a lucidez em separação. Nietzsche alertava que o verdadeiro sábio ri de si mesmo. Kierkegaard lembrava que a fé sem humildade é apenas vaidade espiritual. O despertar autêntico não se coloca acima, ele se aprofunda. Quanto mais o ser compreende, mais silencioso se torna. A solidão do lúcido é, paradoxalmente, o início da comunhão verdadeira. Quando você já não precisa ser entendido, pode finalmente se conectar. As relações deixam de ser trocas de carência e passam a ser encontros de presença. O outro deixa de ser espelho e passa a ser universo. A solidão interior abre espaço para o amor real, aquele que não depende, não exige, apenas compartilha a existência. Nietzsche chamaria isso de o renascimento do espírito livre. Kierkegaard o chamaria de amor como expressão da fé. Ambos falavam do mesmo ponto: o instante em que o ser humano entende que, para estar com o mundo, precisa primeiro aprender a estar consigo. O vazio amadurecido ensina algo que poucos compreendem. A vida não precisa ser constante superação, mas reconciliação. Passamos anos tentando vencer o medo, o tédio, a dor, o cansaço, como se o sentido estivesse em eliminar o desconforto. Mas o vazio mostra o contrário. É preciso acolher o que existe, não vencê-lo. O sofrimento, quando compreendido, perde a capacidade de ferir. Ele se torna linguagem, e nessa linguagem a vida fala. Nietzsche dizia que a grandeza do espírito está em suportar o peso da existência sem se curvar. Não por resignação, mas por amor à realidade. Kierkegaard via a mesma verdade em outro tom. A fé não é negar o desespero, é atravessá-lo com confiança. Ambos apontavam para a maturidade espiritual, a capacidade de estar em paz mesmo no meio do caos. A cultura moderna nos ensinou que felicidade é ausência de dor. Essa crença criou gerações inteiras incapazes de lidar com o inevitável. Corremos para anestesiar cada incômodo. Transformamos a busca por prazer em religião. Mas o prazer sem consciência é apenas fuga. A vida não se torna mais leve porque evitamos o sofrimento, e sim porque aprendemos a caminhar com ele. O vazio é o professor dessa arte. Ele ensina o equilíbrio entre aceitar e agir, entre silêncio e movimento. Ele mostra que o sentido não está em controlar, mas em participar. A vida não exige que sejamos imunes à dor, mas presentes nela. A dor é o lembrete de que ainda estamos vivos, de que ainda sentimos, de que ainda há algo pulsando sob as camadas de distração. Nietzsche chamava essa atitude de amor fati, o amor ao destino. É o sim incondicional à vida em todas as suas formas, o abraço dado até mesmo ao que fere. Kierkegaard chamaria de fé profunda, a entrega que confia mesmo sem entender. Ambos falam da mesma serenidade.
a de quem parou de lutar contra o inevitável e começou a dançar com ele. O vazio, quando compreendido, revela-se como espaço de reconciliação. A tristeza, o medo, a solidão deixam de ser inimigos e se tornam partes do mesmo tecido que compõe a vida. O ser humano amadurecido já não busca a euforia, busca o ritmo. Ele entende que cada emoção tem um propósito e que o sentido da existência está justamente em permitir que todas passem, sem se apegar, sem fugir. Kierkegaard dizia que a fé verdadeira é a que repousa no absurdo. Nietzsche completaria: é a coragem de sorrir mesmo diante do abismo. Essa é a sabedoria do vazio. Perceber que a vida não precisa ser vencida, apenas vivida com lucidez. Há um instante em que o vazio deixa de ser tema e passa a ser presença. Não há mais necessidade de entendê-lo, nem de explicá-lo. Ele simplesmente existe, e com ele, você. O que antes era desconforto se torna harmonia silenciosa. O ser desperto já não busca preencher nada, porque compreende que tudo o que precisava sempre esteve ali, no simples fato de existir. É o ponto em que a vida volta a ser vida, e não uma busca por algo além dela. Nietzsche chamava esse estado de transfiguração, o momento em que o homem, depois de enfrentar o niilismo, transforma o nada em força criadora. Kierkegaard chamaria de fé viva, o instante em que o desespero dá lugar à confiança, não por certeza, mas por presença. Ambos descreviam o mesmo despertar, a passagem da resistência para o consentimento. O vazio, antes visto como inimigo, torna-se o espaço em que o ser se reconcilia com o real. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna uma conversa. O silêncio passa a ter significado, o tempo volta a fluir em ritmo natural. O olhar se torna mais leve, o corpo mais calmo. Nada precisa ser grandioso para ter valor. O que antes parecia pequeno, um gesto, uma cor, um som, ganha a dimensão do eterno. É a redescoberta do sagrado escondido no cotidiano. Nietzsche dizia que o homem que aprendeu a dizer sim à vida é o homem que superou os deuses. Não porque se tornou maior que o divino, mas porque finalmente o encontrou dentro de si. Kierkegaard diria que esse é o instante em que o homem, ao confiar, torna-se instrumento do eterno. Ambos, com linguagens diferentes, apontavam para o mesmo estado, o ser que encontrou sentido no próprio existir. O vazio, agora, é horizonte, não ameaça. Ele não separa, une. É o espaço entre as notas que faz a música existir. É a pausa que dá sentido à melodia. Quando o ser compreende isso, cessa o medo de parar, de sentir, de ser. O vazio, então, não é mais silêncio incômodo, mas repouso. É o lugar onde o eu e o mundo se reencontram, onde a consciência se torna parte da totalidade. Nietzsche chamava esse ponto de dança do espírito livre, viver sem resistir, mover-se em harmonia com o fluxo da existência. Kierkegaard chamaria de descanso em Deus, o estado em que o homem se entrega completamente ao mistério da vida. Ambos falavam da mesma paz, a serenidade que nasce quando o sentido deixa de ser busca e se torna presença. O vazio cumpriu seu papel. Ele ensinou que nada precisava ser vencido, apenas compreendido. A vida agora é suficiente. O ser que aprende a habitar o vazio descobre uma nova forma de liberdade, não aquela que grita independência, mas a que respira em silêncio. A liberdade profunda não está em poder fazer tudo, mas em não precisar de tudo. Quando o vazio é aceito, o desejo se purifica. O que antes era carência se transforma em escolha. O ser humano, enfim, deixa de ser movido pela falta e passa a agir pela presença. Nietzsche dizia que a verdadeira liberdade nasce quando o homem cria seus próprios valores. Kierkegaard afirmava que a liberdade autêntica começa quando o indivíduo assume a responsabilidade de escolher por si, mesmo sem garantias. Ambos entendiam que a liberdade não é ausência de limite, é consciência dentro do limite. O vazio ensina exatamente isso. Ele mostra que o espaço não é prisão, é possibilidade. Antes, a rotina era cárcere. Agora, ela se torna cenário de criação. Cada gesto simples, preparar o café, caminhar, trabalhar, se converte em ato deliberado, consciente. A pressa desaparece porque já não há nada a provar.
a vida deixa de ser corrida e passa a ser dança. Kierkegaard chamaria isso de fé em movimento. Nietzsche, de amor fati, o amor pelo destino, pelo que é. Mas essa liberdade exige vigilância. A mente tentará retomar o controle, transformar novamente a vida em cálculo, a presença em desempenho. O vazio, porém, lembra que o controle é ilusão. A liberdade só existe na confiança. E confiança é o que resta quando o medo se dissolve. O homem livre não é o que domina o mundo, mas o que aprendeu a fluir com ele. Nietzsche via nessa liberdade o nascimento do Criador. O ser que vive sem pedir autorização, que transforma a própria existência em arte. Kierkegaard, em outro tom, via a mesma grandeza no homem de fé. Aquele que caminha mesmo no escuro, porque confia no invisível. Ambos descrevem o mesmo estado de plenitude. Viver sem resistência. Quando o ser humano se reconcilia com o vazio, ele compreende que não há nada a perder, porque nunca houve posse. A vida não é propriedade, é passagem. O que vem é aceito. O que vai é abençoado. A gratidão substitui o controle. A paz, antes buscada em metas e certezas, agora nasce da simplicidade de estar. Nietzsche dizia que o homem forte é aquele que diz sim a tudo. Kierkegaard diria que o homem de fé é aquele que confia em tudo. Ambos chegam ao mesmo ponto. A liberdade suprema é amar a vida exatamente como ela é, sem retoques, sem exigências, sem medo. O vazio deixa de ser espaço de angústia e se torna o espaço da criação. É nele que o espírito livre encontra o ritmo do mundo e finalmente começa a dançar. A dança com a vida é o ponto onde o ser e o mundo deixam de estar em conflito. Já não há mais luta entre o que é e o que deveria ser. O ser humano desperto entende que o real não é obstáculo, mas caminho. Cada experiência, agradável ou dolorosa, é um passo dentro dessa coreografia invisível. O vazio, antes visto como falha, agora se revela o compasso que organiza o movimento. Nietzsche chamava esse estado de afirmação trágica, o ato de amar a vida em sua totalidade, sem tentar purificá-la. Kierkegaard o via como a fé madura, a confiança que permanece mesmo quando tudo parece contraditório. Ambos apontavam para a mesma conquista: a serenidade de quem aceita a imperfeição como parte da beleza. A vida não precisa ser perfeita para ser digna de amor. Ela só precisa ser vivida com inteireza. Essa aceitação não é passividade. É a coragem de participar da existência sem tentar controlá-la. É agir sem ansiedade, desejar sem apego, sofrer sem desespero. É o equilíbrio entre fazer e permitir. Quando a consciência amadurece, o agir não nasce da pressa, mas da clareza. A vida deixa de ser reação e passa a ser criação. O cotidiano se torna expressão do espírito. E até o silêncio se torna gesto. Nietzsche dizia que o homem criador é aquele que transforma necessidade em arte. Kierkegaard afirmava que o homem de fé é aquele que encontra sentido até no absurdo. Ambos descrevem o mesmo fenômeno: a vida que, ao invés de ser temida, é celebrada. E essa celebração é discreta, quase invisível. Não há euforia, há presença. O vazio, agora transfigurado, se torna a base do ritmo. Ele é o espaço entre as ações, o respiro entre as palavras, o intervalo onde a consciência observa e escolhe. Sem esse espaço, a vida seria ruído. É o vazio que dá forma à existência, assim como o silêncio dá sentido à música. Quem compreende isso, descobre que tudo o que antes parecia perda era, na verdade, parte da melodia. Nietzsche chamaria isso de o espírito que dança, o estágio em que o homem, finalmente reconciliado com o destino, se move em harmonia com o todo. Kierkegaard chamaria de repouso na fé, o instante em que o homem deixa de exigir sentido e passa a ser o próprio sentido. Em ambos, há a mesma entrega. Viver é confiar. Quando o ser alcança esse ponto, não há mais separação entre dor e beleza, entre vazio e plenitude. Tudo é fluxo, tudo pertence. O vazio, que um dia foi sombra, agora é o espaço luminoso onde a vida dança em paz. A partir desse ponto, o vazio já não é percebido como ausência, mas como presença silenciosa, uma companhia discreta que lembra o ser daquilo que é essencial. Ele não é mais um fardo, é um guia.
É ele quem mantém a consciência desperta, impedindo que a vida volte a se perder nas distrações e repetições. O vazio, agora compreendido, se torna uma forma de sabedoria. Ele ensina sem palavras, orienta sem mandar, recorda sem exigir. Nietzsche dizia que o homem sábio é aquele que aprendeu a rir do próprio destino. Kierkegaard, de maneira semelhante, afirmava que a fé autêntica é a que consegue sorrir mesmo em meio à angústia. Ambos estavam falando da mesma maturidade. O ponto em que a consciência aceita a contradição sem se fragmentar. A vida é paradoxal, e o vazio é o espaço onde esses paradoxos convivem. O vazio, nesse estágio, já não provoca angústia, provoca reverência. O ser humano que o habita entende que nem tudo precisa ser explicado. A necessidade de controle desaparece, e o mistério deixa de ser ameaça. O desconhecido passa a ser parte da beleza. Kierkegaard chamaria isso de a quietude da fé, o instante em que o indivíduo se reconcilia com o mistério. Nietzsche o chamaria de inocência trágica, a leveza de quem ama mesmo o que não entende. Essa serenidade transforma a forma como o ser se relaciona com o mundo. O julgamento cede espaço à compaixão, a raiva dá lugar à compreensão. O outro deixa de ser adversário e se torna reflexo. Porque ao reconhecer o vazio dentro de si, o ser desperto reconhece o vazio em todos os outros. A dor que antes separava agora une. A empatia se torna natural, não como virtude, mas como consequência de consciência. Nietzsche dizia que a grande alma é generosa porque transborda. Kierkegaard afirmava que amar é repetir a eternidade em cada gesto. Ambos viam no amor o sinal da maturidade espiritual. O amor que não exige, não se alimenta de falta, mas nasce do excesso de presença. Esse amor é o antídoto definitivo contra o vazio. Não porque o elimina, mas porque o transforma em espaço para o outro. O vazio maduro é fértil. Ele é o campo onde tudo floresce. O ser desperto percebe que o amor, a fé, a alegria e a dor não são opostos, mas expressões diferentes da mesma plenitude. O que antes era carência se converte em entrega. O que antes era medo se converte em confiança. E o que antes era vazio se converte em vida. Nietzsche diria que esse é o nascimento do além-homem, aquele que transcende o desespero e se torna criador de si. Kierkegaard chamaria de reconciliação com o eterno. Ambos falam da mesma conquista. A paz que não depende das circunstâncias, a liberdade que nasce de dentro. A consciência que aprendeu a conviver com o vazio descobre algo ainda mais profundo: a gratidão. Não a gratidão superficial, usada como fórmula para fugir da dor, mas aquela que nasce da compreensão de que até o que fere faz parte do caminho. A verdadeira gratidão não exclui o sofrimento, ela o inclui. É o reconhecimento de que tudo o que aconteceu, inclusive o que doeu, foi necessário para chegar até aqui. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor ao destino. Amar o destino não é aceitar passivamente o que vem, mas afirmar tudo o que é, exatamente como é. Kierkegaard via o mesmo gesto sob o nome de fé, a confiança que atravessa o absurdo, a entrega que vê propósito até no que não entende. Ambos descrevem a mesma maturidade espiritual, o instante em que a alma para de pedir explicações e começa a agradecer pela experiência. A gratidão transforma o olhar. O passado deixa de ser prisão e se torna alicerce. As feridas deixam de ser lembranças de dor e passam a ser testemunhos de aprendizado. O futuro deixa de ser ameaça e se torna campo aberto. O tempo, antes fragmentado, volta a ser círculo. Tudo o que foi, é e será, se entrelaça em um mesmo fluxo. O ser desperto percebe que não há nada fora do caminho, que até o erro serviu. Nietzsche dizia que o homem criador é aquele que consegue dizer sim até às suas próprias quedas. Kierkegaard afirmava que o homem de fé é aquele que pode perder tudo e ainda permanecer em paz. Ambos sabiam que o sentido não se revela nos dias perfeitos, mas nos dias em que a alma é obrigada a permanecer de pé, mesmo quando o chão parece ruir. O vazio, ao longo dessa jornada, foi apenas o mestre que ensinou a agradecer sem pedir. A gratidão verdadeira é silenciosa. Ela não precisa ser declarada porque está presente em tudo, no modo de andar, de olhar, de falar. Ela se expressa em gentileza, em paciência,
em respeito. Ela transforma o comum em sagrado e devolve dignidade à existência. Quando o ser agradece, o mundo deixa de ser cenário e se torna lar. Nietzsche chamaria isso de a leveza do espírito livre, a alma que não carrega ressentimentos. Kierkegaard o chamaria de comunhão com o eterno, a confiança absoluta de que nada foi em vão. E ambos diriam, cada um à sua maneira, que a gratidão é o sinal de que a alma finalmente encontrou paz. O vazio, agora, é apenas silêncio ao fundo, o pano sobre o qual a vida pinta suas cores. Depois da gratidão, vem a quietude. Não a quietude que paralisa, mas a que repousa. O ser desperto não precisa mais correr atrás da vida, porque já a encontrou. O vazio, agora, é parte do tecido do mundo. O intervalo entre um pensamento e outro, o espaço entre a inspiração e o sopro. Tudo está em equilíbrio. E o equilíbrio não vem de controle, mas de entrega. A serenidade é a consequência natural de quem parou de lutar contra o fluxo. Nietzsche dizia que a alma madura é aquela que aprendeu a dançar até com o próprio destino. Kierkegaard afirmava que a fé verdadeira é o repouso em Deus, o descanso que vem quando o indivíduo deixa de temer o amanhã. Ambos falavam da mesma quietude, o estado de quem aceitou o mistério como lar. Quando o ser alcança esse ponto, a dualidade desaparece. Já não há certo e errado, sucesso e fracasso, vazio e plenitude. Há apenas o real. Essa quietude é ativa. Ela não significa inércia, mas presença total. Cada gesto se torna meditação, cada palavra, oração. O tempo desacelera porque o ser já não está dividido entre o passado e o futuro. Ele habita o instante com a naturalidade de quem sabe que tudo o que é, basta. A vida deixa de ser uma sequência de metas e se transforma em uma sucessão de presenças. Nietzsche via esse estado como a mais alta forma de sabedoria. A sabedoria de quem já não precisa provar nada, nem a si, nem ao mundo. Kierkegaard via como a comunhão com o eterno, o ponto em que o homem e o divino deixam de ser opostos e se reconhecem como reflexos um do outro. Ambos descrevem a serenidade que só a aceitação profunda pode trazer. A quietude também é lucidez. Ela enxerga o que o ruído esconde. O fato de que a vida sempre esteve completa, mesmo quando parecia partida. O vazio nunca foi inimigo. Era o convite para essa paz. O sofrimento, a dúvida, a busca. Tudo isso era o caminho da lembrança. E o que se lembra, no final, é simples. Existir é o suficiente. Kierkegaard diria que a alma que repousa é aquela que reencontrou o amor. Nietzsche diria que o espírito que descansa é aquele que aprendeu a rir. Ambos falam do mesmo sorriso, o de quem compreendeu que a vida não deve ser entendida, mas celebrada. A quietude é o último presente do vazio. É o instante em que o ser e o silêncio se tornam inseparáveis. E o simples ato de respirar já é uma forma de oração. Há uma forma de sabedoria que só surge depois do silêncio, a sabedoria da simplicidade. Ela não busca respostas complexas, não se perde em teorias, não precisa provar nada. Ela apenas reconhece. Reconhece o milagre escondido no cotidiano, a harmonia silenciosa que sustenta o universo, o valor absoluto do instante presente. Depois de todo o ruído, toda a dor, toda a busca, o ser desperto percebe que o essencial sempre esteve nas coisas pequenas. Nietzsche dizia que a verdadeira grandeza está em viver de modo leve, sem ressentimento, capaz de rir do próprio destino. Kierkegaard afirmava que a fé madura é aquela que se manifesta nas ações mais simples. Um gesto de cuidado, uma palavra dita com sinceridade, um olhar que acolhe. Ambos apontavam para o mesmo lugar, o retorno à pureza do viver. O vazio, depois de cumprida sua função, se dissolve nessa simplicidade. O homem que atravessou o vazio já não precisa de espetáculo. Ele entende que a profundidade não está na complexidade, mas na clareza. A vida se torna direta, essencial. As palavras diminuem, mas o significado aumenta. Cada respiração é suficiente, cada instante é completo. É o fim da busca por extraordinário e o início do reconhecimento da eternidade no comum. Nietzsche via esse ponto como o nascimento do espírito leve. Aquele que pode dançar mesmo sobre o abismo porque já não teme cair.
Kierkegaard chamaria de comunhão verdadeira, o instante em que o homem deixa de tentar ser divino e simplesmente se permite ser humano. Ambos falavam da mesma plenitude, a de quem encontrou no simples a expressão do infinito. Essa simplicidade não é ingenuidade, é resultado de um longo caminho. Ela é a sabedoria que vem depois da lucidez, depois da dor, depois da renúncia. É a serenidade de quem compreende que tudo pertence: o riso, o pranto, a dúvida, a fé. Nada é desperdiçado. Tudo serve. A existência é um tecido contínuo em que até o vazio tem lugar. Kierkegaard diria que esse é o ponto em que a alma volta a confiar. Nietzsche diria que é o instante em que o homem volta a criar. Ambos concordariam: quem alcança essa simplicidade reencontra o amor. Não o amor que exige ou busca, mas o amor que é, silencioso, presente, vasto como o próprio ser. A simplicidade é o fim de toda busca e o início de toda presença. É a vida finalmente reconhecendo-se em si mesma. Depois que tudo se cala, o que resta é a comunhão. Não a comunhão religiosa, mas a comunhão essencial. A percepção de que tudo está interligado. O eu e o mundo deixam de ser entidades separadas. O olhar que observa e o objeto observado tornam-se um só. É o instante em que o ser percebe que nunca esteve sozinho, que a solidão era apenas uma ilusão criada pela mente que insistia em se ver como centro. O vazio, agora, revela sua verdadeira natureza: unidade. Nietzsche chamava esse estado de inocência do devir, o retorno à pureza de quem vive sem culpa, sem remorso, apenas afirmando o que é. Kierkegaard chamaria de repouso em Deus, o momento em que o homem, finalmente reconciliado com o mistério, encontra paz na entrega. Ambos descrevem o mesmo fenômeno, a dissolução do ego. A consciência individual se expande e percebe que faz parte de algo muito maior, algo que não precisa ser nomeado para ser real. Essa comunhão não é uma experiência mística distante. É o reconhecimento do óbvio que sempre esteve encoberto. É o som do vento, o cheiro da terra molhada, o calor de uma mão que toca outra. É a compreensão de que cada partícula do universo está viva, e que o mesmo sopro que move as estrelas também sustenta o pulmão humano. O vazio, quando chega a esse ponto, deixa de ser um espaço interno e se revela como o próprio tecido do cosmos. Nietzsche via nessa percepção o renascimento do homem que cria, o artista da própria existência. Kierkegaard a via como o florescimento da fé viva, o amor que age sem necessidade de dogma. Ambos falavam do mesmo resultado: a reconciliação entre o humano e o divino, o finito e o infinito, o tempo e o eterno. A comunhão transforma o modo como se vive. O outro deixa de ser ameaça e se torna extensão. A natureza deixa de ser cenário e se torna espelho. Cada vida, cada gesto, cada respiração passa a ser sagrada. A gratidão se torna espontânea. A compaixão se torna reflexo. Não é virtude, é consequência da visão. Quem vê a unidade não pode ferir sem ferir a si mesmo, nem amar sem se expandir. Kierkegaard diria que a alma, nesse ponto, repousa no eterno. Nietzsche diria que o espírito livre finalmente dança com o universo. E ambos diriam, cada um à sua maneira, que o vazio cumpriu sua função: dissolver a ilusão da separação. A comunhão é o ápice do despertar, o instante em que o nada e o tudo se reconhecem como o mesmo. Finalmente, chega o instante em que a jornada se completa. Não como quem alcança um destino, mas como quem compreende que nunca houve caminho fora de si. O vazio, que um dia foi medo, depois espelho, depois mestre, agora é apenas espaço. Um espaço aberto, silencioso e vivo, onde o ser habita o presente sem pressa, sem exigência, sem fuga. O ciclo se fecha, e a vida, em sua simplicidade, volta a ser o que sempre foi: mistério respirando. Nietzsche diria que esse é o triunfo do espírito livre, aquele que aprendeu a amar o destino com tanta profundidade que já não distingue entre bem e mal, dor e beleza, perda e encontro. Kierkegaard chamaria de fé absoluta, o repouso do ser em Deus, sem a necessidade de compreendê-lo. Ambos falam da mesma plenitude, a aceitação total. O ser desperto já não busca sentido, porque ele se tornou o próprio sentido. A consciência que chega a esse ponto não precisa mais de certezas. Vive em confiança.
caminha com leveza. O mundo, antes cenário de conflito, se torna casa. O tempo, antes inimigo, se torna aliado. Até o silêncio, antes temido, se torna música. A vida e o vazio dançam em harmonia. O ser e o nada já não se opõem. São duas faces da mesma eternidade. Nietzsche dizia que a vida é o eterno retorno do mesmo. Kierkegaard diria que a fé é o eterno sim ao instante. Ambos convergem aqui. Viver é repetir o milagre de estar consciente. O ser desperto acorda a cada dia e, sem precisar de explicação, apenas agradece. Por respirar, por existir, por sentir. Ele não se apressa, não se vangloria, não teme. Ele vive. O vazio, que antes parecia um abismo, revela-se agora como origem. Foi ele quem limpou o excesso, quem desfez as mentiras, quem devolveu o ser à própria presença. Sem ele, não haveria clareza, nem fé, nem amor. O vazio era o útero do despertar, e o despertar, a revelação de que nunca estivemos separados daquilo que buscávamos. Kierkegaard diria que é aqui que o homem encontra o eterno dentro do tempo. Nietzsche diria que é aqui que o homem, enfim, se torna criador. E ambos sorririam, porque compreenderiam que não há fim, apenas continuidade, o fluir constante de ser. O vazio nunca foi o problema, foi o caminho. E agora, o ser que o atravessou entende. Viver não é escapar do nada, mas tornar-se o espaço onde a vida acontece. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.